E aí, queridos dos terceiros anos, vamos agora para a correção de mais uma atividade física, referente à primeira semana do mês de maio. Essa atividade tem como tema formas de energia e aplicações com usinas elétricas. Eu deixei 2 vídeos com explicações sobre o assunto, eu espero que vocês tenham assistido. E logo em seguida vem um questionário com as 5 questões, como vocês já bem sabem. Até essa atividade, a gente vem estudando a parte da mecânica, né? E principalmente essa parte de formas de energia e conservação da energia, certo? A partir da próxima atividade, que será a atividade da terceira semana do mês de maio, iremos entrar no campo da termodinâmica, termologia e termodinâmica, certo? Que são assuntos bastante importantes e com grande probabilidade de cair no Enem 2020 ou no próximo Enem, certo? Bom, pois vamos dar início. A questão 1. A questão 1 diz o seguinte: a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com mais de 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência total instalada, apresentam uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo, por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, 1 kg por metro cúbico. A diferença entre a potência teórica e a potência instalada é a potência não aproveitada. Qual é a potência em megawatt não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Bom, pessoal, a questão trata, né, de uma hidrelétrica, né? O que é que a gente tem? A hidrelétrica, ela acumula água, né, por meio das barragens. Esse acúmulo de água acumula o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Estudamos isso em atividades anteriores, certo? E com a queda da água, né, à medida que a água vai sendo liberada, essa energia potencial se transforma em energia cinética, né, vai movimentando. Então, a força das águas, o movimento das águas, geram as turbinas, certo? De modo que esse movimento das turbinas, por um processo eletromagnético, ele gera eletricidade. Portanto, resumindo, a gente tem, primeiro, tem uma energia potencial gravitacional acumulada, com a massa da água, como a questão diz. Com a queda da água, a gente tem movimento, ou seja, é transformada em energia cinética, certo? Essa energia cinética força os geradores a girarem e assim produzir eletricidade, energia elétrica, certo? Então a questão envolve aí transformação de energia, né? Transformação de energia mecânica em energia elétrica. Vejamos aqui o seguinte, a questão fala o seguinte, tem 20 unidades geradoras, certo? Totalizando 14.000 megawatts. O mega, lembrando que é 1 milhão, né? Ou seja, tem 14.000 megawatts, ou 14.000 milhões de watts, digamos assim, potência total. Apresenta uma queda de
118,4 metros. Essa queda é o nível da água, né? A altura da água, certo? Em relação ao gerador, que vai produzir a eletricidade. E tem uma vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo. Essa vazão, né, é como se fosse o fluxo da água que vai passar, né, durante a queda, né? A quantidade de água, certo? O volume da água, aliás, por unidade de tempo, né, que chega aos geradores, né? Certo? O que é que eu diz mais? A gravidade local é para a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água é de 1 kg por metro cúbico. Certo? Vamos aqui à resolução. Bom, eu coloquei aqui as medidas, né? A gente tem a potência total instalada, como eu dei lá no enunciado da questão, 14.000 megawatts. A altura da barragem, né, ou do nível de água, é 118,4 metros. A vazão da água a gente vai representar por essa letra aqui, que é o φ, de 690 metros cúbicos por segundo. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade 1.000 kg por metro cúbico, certo? As equações envolvidas. Os geradores, né? Cada gerador tem uma potência, certo? Associado. Essa potência é a quantidade de energia que ele é capaz de gerar por unidade de tempo. Por isso que a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, pote de potência igual a energia dividido por ΔT. Como sabemos, a energia que será transformada aí no gerador é a mesma energia potencial gravitacional, citada inicialmente. A energia potencial gravitacional já tínhamos estudado, ela é obtida pelo produto entre a massa da água, no caso, vezes a gravidade, vezes a altura da barragem. A gente tem aqui a densidade, né? Densidade é igual a razão entre massa e volume, Mzinho de massa e o V maiúsculo de volume. Daqui a gente tem que a massa é igual a densidade vezes o volume. E a vazão da água, pessoal, é uma taxa, né? Na realidade, a vazão é o volume da água por unidade de tempo, certo? Por isso que ela estava expressa em metros cúbicos por segundo. Então, aqui, voltando aqui, se eu pegar aqui a equação da potência igual a E sobre ΔT, o Ezinho eu vou substituir por mgh, estamos indicado aqui, ó. Então, fica potência igual a mgh dividido por ΔT, igual, substituindo o m por dV, ó, em vez de m aqui, nessa equação, vamos substituir aqui por dV, fica densidade, volume, gravidade e altura sobre o ΔT, que é o tempo, e como vimos aqui, volume sobre o tempo indica o quê? A vazão, né? Então, a gente vai substituir aqui esse volume sobre o tempo da equação. Desculpa, peraí, deixa eu retornar isso. O volume sobre o tempo aqui, vamos trocar pelo φ, né? Que está representando aqui a vazão. Então, a gente tem que a potência teórica pode ser obtida simplesmente multiplicando essas medidas. Densidade vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura. Certo? Vamos fazer esse cálculo aqui. Ó, como a gente tem a densidade é 1.000, a vazão é de 690, a gravidade é 10 e a altura é 118,4. Multiplicando isso, vai dar esse valor aqui, certo? Ó, que é 816.960.000 watts, né? Podemos expressar isso em megawatts.
Como eu tinha dito, 1 mega equivale a 1 milhão, né? Se eu pegar esse número, esse valor da potência teórica e dividir por 1 milhão, a gente vai ter 816,960 megawatts. Então, essa daqui é a nossa potência teórica, né? Certo? Bom, é a potência teórica por unidade geradora, só lembrando. Bom, voltando aqui para a potência instalada, lá no enunciado eu disse que tinha um total de 14.000 megawatts, mas para as 20 unidades geradoras. Então, portanto, a gente vai dividir os 14.000 aqui por 20. Fazendo essa divisão, 14.000 por 20 dá 700 megawatts, né, por unidade geradora. Como a questão pede justamente a potência perdida, digamos assim, né, a diferença entre a potência teórica e a potência instalada, então a diferença a gente vai diminuir aqui, ó. Vou pegar os 816,960 menos 700. Fazendo essa conta, a gente tem esse resultado aqui, ó, 116,960 megawatts, certo? Então, a resposta dessa questão, voltando aqui para os itens, é o item C de casa, certo, pessoal? Bom, para resolver essa questão, né, precisa de lembrar de alguns conceitos, né, relacionados às formas de energia, lembrar as equações, né, e realizar os cálculos, né. É uma questão que eu posso classificá-la como média, né, nem é difícil, nem é fácil, mas ela é média e um pouco trabalhosa. Vamos à próxima questão. Questão 2. A usina termoelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, carvão mineral, em energia elétrica. Essa sequência ocorre... em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação? Bom, pessoal, eu coloquei aqui essa figurinha só para a gente ter ideia do processo, né? Como ocorre essa transformação de energia térmica, já que é uma termoelétrica, em energia elétrica, certo? Ó, a gente tem aqui uma espécie de caldeira, né? Como vocês podem ver. Dentro tem água. Então, o carvão mineral é preciso do combustível, né? Carvão mineral ou qualquer outro combustível fóssil, geralmente são combustíveis fósseis, né? Para produzir aqui o fogo, né? Certo? Então, aqui a gente vai ter a energia térmica sendo transferida para a água, né? Para quê? Para que essa água vaporize. O vapor da água vai subir aqui pela tubulação, chegar até a turbina e fazer com que essa turbina gire, né? Quando a turbina gira, ela vai girar, ela vai, por um processo eletromagnético, vai produzir eletricidade, certo? Com a produção da eletricidade, o vapor retorna aqui, certo? Chega ao condensador. O condensador é um dispositivo, né? Uma parte onde ocorre, como o próprio nome diz, a condensação do vapor. Ou seja, o vapor d'água volta a ser líquido, né? Volta para a forma líquida, né? E aí a água volta aqui novamente para a fornalha, né? Para a caldeira, certo? Então, esse é o processo, né? O ciclo aí básico para a gente entender o funcionamento da termoelétrica.
Então, o que é que a gente tem aqui, resumindo? A gente tem energia térmica, calor, se transformando em energia mecânica, mais especificamente a energia cinética, que é o vapor da água, se movimentando aqui na tubulação e fazendo girar a turbina. E essa energia mecânica se transformando em energia elétrica, certo? Então, energia térmica se transforma em energia mecânica se transforma em energia elétrica. Então, aí a transformação da energia. Vamos ver os itens. O item A diz: a usina transforma diretamente toda a energia química. Olha, não envolveu aqui nenhuma forma de energia química, né? Como acontece nas baterias e pilhas, certo? Então já podemos desconsiderar. O item B: a usina queima o carvão, produzindo energia térmica. Bom, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores. Bom, pessoal, por que essa está incorreta? Primeiro, da energia térmica vai para a energia mecânica e depois que é transformado em eletricidade, certo? Então, por isso, essa está incorreta. O item C: a queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar a água em vapor. Beleza. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina e então transformada em energia elétrica no gerador. Então esse item está perfeitamente correto, né? É o item correto. Vamos analisar aqui o D e o E. A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial, né? Falso, certo? Aqui é transformada em energia cinética, como eu tinha dito antes. E o item E: a queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer a água, transformando-se novamente em energia química, né? Então, também um item errado. Portanto, a resposta dessa questão é o item C. Vamos à próxima questão. Questão 3, do Enem 2019. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável, que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Item A: enriquecimento do urânio, né, ou urânio enriquecido. B: carvão mineral. C: gás natural. D: óleo diesel. E o item E: a biomassa. Bom, pessoal, desses itens, né, o que não é considerado combustível fóssil, sabemos que os combustíveis fósseis, né, no processo de transformação de energia, né, para a produção de energia elétrica, e também outras formas, né, como nos carros, né, para o movimento dos carros, dos veículos em gerais e das indústrias. Sabemos que esses combustíveis fósseis, com a queima, eles poluem o ambiente, né, principalmente o ar, né, liberando gases como o gás metano, né, o CH4, o gás carbônico, o CO2, o monóxido de carbono, o CO, entre outros, certo? Esses são os principais. Bom, e desses itens aqui, o considerado menos prejudicial, né, é a biomassa, certo? Então, a resposta aqui seria o item E.
Eu trouxe aqui essa figurinha só para a gente entender aqui um pouquinho como é o processo da biomassa. A biomassa, né, na produção de energia elétrica, ela utiliza resíduos orgânicos, né? Ou seja, resíduos de seres vivos, né? Vegetais e animais, certo? Esses resíduos existem várias formas, eles podem ser utilizados aqui na caldeira, né? Nos fornos aqui, para aquecer a água evapora, né? O vapor faz com que gire a turbina, essa turbina gera eletricidade, certo? Aí a água volta aqui para o sistema de resfriamento, que é o condensador, que a gente acabou de ver na questão anterior, né? É um processo bem semelhante. E aí ela se condensa, volta para o estado líquido e volta aqui para a caldeira, né? É certo que todos esses processos, né, aqui envolve a biomassa como fonte primária, certo? Mas é bem semelhante à termoelétrica e sempre há perdas de energia, né? Tanto na termoelétrica como na biomassa. A diferença, na realidade, é porque quando a gente fala de termoelétricas, né, a gente está se referindo principalmente aos combustíveis fósseis, certo? Como fonte primária, né, para a produção de energia. E aqui a gente tem, né, a biomassa como um recurso, né, considerado limpo também, né, ou menos prejudicial ao meio ambiente. Portanto, né, aqui a resposta dessa questão é o item E. Vamos à próxima questão. Questão 4. No nosso dia a dia, deparamos-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos. E por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. Então está aqui, a gente tem a figurinha. Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia ao item A, térmica em mecânica, B, mecânica em térmica, C, química em térmica, D, química em mecânica, E, elétrica em luminosa. Vamos ver aqui o esquema, pessoal. A gente tem a entrada aqui do combustível, né? Ele passa por um gerador a diesel, ou seja, vai haver uma combustão, né? A queima do combustível. E, como ele mostra aqui, parte dessa energia já é transformada em energia elétrica, né? Mas parte dessa energia, como ele mostra aqui, vai para a recuperação do calor. Chegando aqui a recuperação do calor, parte dos gases são expelidos, né, certo, para o ambiente. E outra parte, né, desses gases, na forma de vapor, vai para outra turbina e produz uma energia elétrica secundária. Então, qual é o processo de transformação básica aí na cogeração de energia? Porque é o seguinte, a produção principal está aqui no primário, né? Certo? No gerador primário, gerador eólico, né? No processo aqui chamado primário. No entanto, uma parte do calor que é perdido, né, ele é transformado em energia elétrica aqui nesse segundo ciclo aqui, nessa segunda etapa, digamos assim.
Bom, o que é que a gente tem aqui? A gente tem transformação de energia mecânica, movimento aqui do vapor, né? Da água, geralmente é água, né? Na forma de vapor, faz com que gire a turbina e também produza energia elétrica aqui na secundária, certo? No processo secundário. Portanto, a resposta aqui é o item A, certo? Desculpa, é o item B, certo? Energia mecânica em energia térmica, né? Não, desculpem, é o item A mesmo, certo? A energia térmica, o calor aqui, né? Servirá para produzir energia mecânica no secundário, né? E aí poder produzir a eletricidade novamente. É o item A, certo? Ou seja, a cogeração, né? A transformação de energia térmica em energia mecânica. É o item A, como eu tinha dito inicialmente. Vamos à próxima questão. Quinta e última questão, pessoal. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Então está aqui a figurinha, né? Continuando aqui o texto. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia, sem afetar a capacidade de gerar a usina, de geração da usina, né? Vejamos o seguinte, vou dar um pouquinho de zoom aqui. A gente tem o lago, né, com água. Essa água aqui, ó, é bombeada para o recipiente, né? É uma espécie de caldeira, novamente. Tem aqui a queima do combustível, energia térmica, né? Vai ser utilizada para vaporizar a água. O vapor da água vai se movimentar aqui, né? Ou seja, a gente vai ter energia cinética, energia mecânica. Esse mesmo vapor vai girar a turbina. Essa turbina, em processo eletromagnético, como dito antes, vai gerar eletricidade. Então, o vapor volta aqui para esse último recipiente, que é o condensador, né? Ou seja, o vapor d'água se condensa, voltando à forma líquida, certo? A água volta à forma líquida e aí volta para o lago, né? Pode voltar para o lago ou pode voltar novamente para o recipiente, certo? Então, assim, pessoal, vamos analisar os itens. A questão quer que a gente veja uma maneira, né, de reaproveitar a energia sem alterar a capacidade, né, da geração da usina. Certo? O item A. Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado. Olha, se a gente reduzir aquele combustível lá, por mais que ele seja combustível fóssil, né, vai perder o rendimento, vai perder capacidade de geração de eletricidade, certo? Então, portanto, não pode ser o item A. O item B, reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor. Não faz sentido. A gente precisa de água, né, para evaporar, e essa água, o vapor da água é que vai fazer com que a turbina gire e produza eletricidade. Item B também incorreto. Item C, reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira. Reduzir o tamanho da bomba, né? Isso aí é muito técnico para ser avaliado, né? E o item D, melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente. Se eles conduzirem calor para o ambiente,
é perda de energia. Então o rendimento cai, certo? O ideal é que esses tubos, esses dutos, né, eles evitem a perda de calor ao máximo, certo? Então também está falso. Então só sobra aqui o item E, né, como correto. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover outro gerador. Vamos voltar aqui à figura, né? A gente está vendo aqui a chama, né? Os gases expelidos. Se esses gases forem reaproveitados para outras turbinas, por exemplo, né? Então a gente melhora aí a eficiência de toda a usina, né? A gente tem um aproveitamento, tem um aumento da capacidade de geração de energia, certo, pessoal? Então, portanto, a resposta dessa quinta questão é o item E. Bom, como vocês viram, né? Das 5 questões, a primeira talvez foi a mais difícil, né, por envolver a questão dos cálculos, das medidas, das equações, né? E as outras questões, as outras 4 questões, envolvem mais o conhecimento, né, sobre a conservação e a transformação da energia, logicamente, mas conhecimentos também dos processos, né, de como acontece essa transformação nas usinas. Estudamos aqui a hidrelétrica, estudamos a termoelétrica, né? Estudamos aqui como fonte primária a biomassa. Existem algumas outras formas que ainda estudaremos futuramente, como a energia solar, né? Certo? É bem importante, bem atual, né? Uma fonte de energia, a energia solar é uma fonte de energia limpa, né? E renovável, como eu já tinha dito em atividades passadas, em aulas passadas. Então finalizamos aqui, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. Quaisquer dúvidas, só me procurar aí pelas redes sociais. Eu estou no grupo do Facebook, né? Feito para os terceiros anos, certo? Que envolve tudo em relação ao Enem. Eu peço que vocês participem mais do grupo lá, tentando resolver as questões, certo? Eu acho que está faltando um pouco mais disso de vocês, certo? Vocês têm que estar se preparando. O Enem está em cima. Até então não sabemos se vai ser prorrogado. Tudo indica que não, né? Devido à pandemia. Bom, pessoal, obrigado e até as próximas atividades.